Livro Palestras Íntimas, São Francisco de Sales. Palestra 9. Do amor às criaturas. Certas amizades existem que aos olhos das criaturas parecem muito grandes e perfeitas, mas que aos olhos de Deus serão tidas por insignificantes e de nulo valor. O motivo está em que tais amizades não se baseiam na caridade verdadeira que é Deus, mas tão somente numas ligações e atrativos naturais, de alguma maneira humanamente louváveis e agradáveis. Pelo contrário, outras há que, parecendo sumamente insignificantes e vãs aos olhos do mundo, perante Deus são sólidas e excelentes, porque se fundamentam só em Deus e por Deus, sem haver mistura do nosso interesse pessoal. Os atos de caridade que se praticam para com as pessoas que amamos assim são 1000 vezes mais perfeitos, porque tudo neles se refere puramente a Deus. Enquanto que os serviços e outros auxílios que prestamos àqueles que amamos por inclinação têm muito menos merecimento pela grande complacência e satisfação que com isso sentimos. E porque ordinariamente os fazemos mais por este movimento do que por amor de Deus. Ainda há outra razão que faz com que estas primeiras amizades de que falamos sejam mais insignificantes do que as últimas. É o não perdurarem, uma vez que a causa é frágil. Ao menor incidente esfriam e alteram-se. O mesmo não se dará com as outras, que, fundamentadas em Deus, são por isso mesmo sólidas e permanentes. É bela a comparação que a este respeito faz Santa Catarina de Sena. Se tomardes um copo, diz, e o encherdes numa fonte e depois beberdes dele, sem da fonte o tirar, por mais que bebais, o copo nunca se despejará, e porém o tirardes da fonte. Depois de o terdes bebido, o copo ficará vazio. Assim acontece com as amizades, permanecem enquanto se não tiram da sua fonte. As carícias que fazemos e as manifestações de amizade, que contra a nossa inclinação damos às pessoas a quem temos aversão, são melhores e mais agradáveis a Deus do que as que fazemos atraídos pela afeição sensível. E não se deve chamar a isso duplicidade ou dissimulação. Dado ainda que eu tenho um sentimento contrário, esse sentimento está só na parte inferior, enquanto que os meus atos têm a força da razão, que é a parte principal da minha alma. Posto isto, ainda que aquela a quem dou estes sinais de afeto soubesse que eu faço por lhe ter aversão, não se deveria ofender, mas antes estimá-los e prezá-los mais do que se partissem de uma afeição sensível. As aversões são naturais, em si mesmas, não sendo más, quando a não seguimos. Pelo contrário, fornecem-nos ocasião de praticar 1000 virtudes excelentes. Nosso Senhor até se agrada mais de nós, quando com grande repugnância lhe vamos beijar os pés, do que se fôssemos com grande atrativo. Por isso, são ditosos aqueles que não têm em si coisa nenhuma que atraia, pois podem estar certos, será a amizade que se lhes dedica excelente, porque toda ela se fundamenta em Deus. Pensamos muitas vezes amar uma pessoa por Deus, quando é certo ser por nós mesmos que a amamos. Servimos-nos do pretexto das suas virtudes e dizemos que a amamos por isso. Mas não é assim. Amamo-la mais pela consolação que sentimos. Pois não é verdade que é mais agradável tratar com uma alma cheia de vontade, que se deixa inteiramente guiar pelos vossos conselhos e segue fiel e tranquilamente o caminho que lhe traçastes, do que com outra que está sempre inquieta, perturbada, que é fraca em seguir o bem e a quem é preciso dizer 1000 vezes a mesma coisa? Certamente que sim. Portanto, não é por Deus que a amais, pois esta última pertence tanto a Deus como a primeira, e por isso mesmo a deveríeis amar mais por vos dar mais trabalho por Deus. É certo que a nossa afeição deve ser maior àqueles que mais possuídos estão de Deus, isto é,
tem mais virtude, que é uma participação das qualidades divinas, como, por exemplo, se houver uma alma mais perfeita do que a do nosso Pai espiritual, deveríamos amá-la mais por esta razão. Contudo, deveríamos amar muito mais o nosso Pai espiritual por ser nosso Pai diretor. Devemos amar o bem no nosso próximo como em nós mesmos, e principalmente na religião, onde tudo tem de ser inteiramente comum. Não nos devemos, por isso, entristecer se uma irmã pratica uma virtude à nossa custa. Por exemplo, encontro-me ao pé de uma porta com uma irmã mais nova do que eu e retiro-me para a deixar passar. Enquanto eu faço este ato de humildade, deve ela com doçura praticar a simplicidade e uma outra vez fazer outro tanto comigo. Do mesmo modo, se eu lhe apresento uma cadeira e lhe cedo o meu lugar, ela deve gostar que eu ganhe este pequenino mérito, do qual ela participará, como se dissesse: pois que eu não pude praticar este ato de virtude, regozijo-me por esta irmã o ter praticado. E não só não devemos ficar tristes com isso, mas devemos estar dispostas a contribuir até com a nossa pele se fosse necessário. Contanto que Deus seja glorificado, não nos devemos importar como nem por quem, de maneira que, se apresentasse ocasião de praticar algum ato de virtude, e nosso Senhor nos perguntasse quem quereríamos que o praticasse, deveríamos responder: Senhor, aquela que vos der maior glória. Ora, não podendo nós escolher, devemos desejar praticá-los nós, pois que a primeira caridade principia por nós mesmas. Se isso, porém, nos for impossível, devemos regozijar-nos e ficar contentes que outra o faça. Assim teremos posto todas as coisas perfeitamente em comum. Outro tanto se pode dizer, tratando-se do temporal. Desde que a casa tenha o necessário, não nos deve importar que sejamos nós ou o trem que para isso tenha contribuído. Se este pequeno apego ainda existe, é sinal que o espírito de propriedade ainda não desapareceu. Quando ouvimos o sinal da obediência, devemos tomá-lo como a voz de nosso Senhor que nos chama e partir imediatamente, ainda que estejamos ocupadas a trabalhar por Deus, como faz a jovem esposa ao ouvir a voz do seu esposo. Ainda que esteja a trabalhar para ele, deixa tudo para ir onde ele a chama. E dado que fazer esperar um pouco não seja infidelidade, é, no entanto, grande fidelidade e uma virtude muito agradável a Deus responder imediatamente. Assim 1000 coisas há que, deixando de as fazer, não pecamos, mas, se as fazemos, praticamos uma boa virtude, como falar em voz baixa, andar sem fazer ruído, andar com os olhos baixos, fazer bem a recreação e coisas semelhantes, tudo muito necessário para o decoro e recolhimento. Dizem-se poucas palavras inúteis nas casas de religiosas observantes. Ainda que nem tudo que se diz seja necessário, trata-se ordinariamente de uma simples comunicação de pensamentos para manter a conversa, ou palavras ditas para recreio e boa companhia, para o qual é bom que cada uma contribua. E aquilo que noutra ocasião seria ocioso, quando é dito no recreio, de forma nenhuma o é, porque tem um fim que o faz ser útil. Se, porém, fora do recreio, no tempo em que se deve falar de coisas espirituais, alguma contasse um sonho, então isso seria certamente ocioso. Também se fala ociosamente quando, para dizer uma coisa, se multiplicam muitas palavras que não são nada necessárias para a fazer compreender. Se isso, contudo, acontece pela ignorância daquela que fala, e que não se sabe explicar de outro modo, não há pecado. Nunca poderemos conhecer a nossa própria perfeição, pois se dá conosco o mesmo que sucede aos que navegam. Não sabem se adiantam. Só o piloto que conhece a arte de navegar o sabe. Portanto, não podemos avaliar o nosso adiantamento, mas sim o dos outros, pois, quando fazemos uma boa ação,
não podemos ter a certeza que a fizemos com perfeição, tanto mais que a humildade nolo proíbe. Ainda que possamos julgar da virtude dos outros, nunca devemos afirmar que uma pessoa seja melhor do que a outra, porque as aparências enganam. Este que parece muito virtuoso no exterior e aos olhos das criaturas, sê-lo-á talvez menos diante de Deus do que aquele que parece muito mais imperfeito. A humildade é não só caritativa, mas suave e maleável, porque a caridade é uma humildade ascendente e a humildade uma caridade descendente. A humildade estará no auge da perfeição quando já não tivermos vontade própria. Com a humildade cumpre-se toda a justiça.